que não há melhor forma do que... Acho que foi proposital. Eu acho engraçado que na primeira vez que eu preguei, o pastor Edelso chegou e falou assim: sua semana foi atribulada? Eu, não, tranquilo. Então não vai contar, não. Eu falei, agora vai contar, porque minha semana foi de parabéns. Dormi no culto de quarta, fiz um monte de coisa. Pensa na tribulação. O texto que eu gostaria de compartilhar com os senhores hoje está em Salmos 37. Todos acharam? Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa dos que realizam os seus maus desígnios. Deus, eu te dou graça, Pai, eu te bendigo. Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, Pai. Estou aqui, Deus. O Senhor fale com o teu povo, Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para dizer hoje. E que seja feita sempre, Deus, a sua vontade, Pai, e não a minha. Em nome de Jesus, amém. O tema desse sermão é a única saída. Pensei no nome desse sermão, desse tema, porque já viemos de uma cadência de pregações onde diziam que a gente tem uma escolha a se fazer entre servir ao Senhor e não servir ao Senhor. E depois que a gente faz essa escolha, é necessário que a gente concretize, que a gente haja, que a gente faça algo que determine que nós escolhemos o caminho do Senhor. E hoje eu trouxe 3 atitudes, 3 formas de que se possa fazer isso, de demonstrar ao Senhor que escolhemos Ele. É o Davi. Se eu for perguntar hoje para os senhores quem é Davi, muitos vão lembrar da história de Davi e Golias, que foi o seu início. Outros vão lembrar da história da guerra que ele voltou dançando. Outros vão lembrar até do seu pecado com Betseba. Muitos vão lembrar daquilo que ele se tornou, das guerras que ele venceu. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos é o seu... E o seu pai solicitou que ele levasse comida para os seus irmãos, a fim de que, além de alimentá-los, também soubessem como que estava a guerra, como que eles estavam na guerra. Até então, não existia rede social, não existia CNN, muito menos streaming para mostrar como é que estava a guerra naquele atual momento. Eles precisavam ir pessoalmente. Quando Davi chegou lá, Davi se deparou com a seguinte cena: os filisteus de um lado e os israelitas do outro. E Golias estava gritando um desafio. Eles estavam tentando desafiar um israelita para que lutasse com ele. E aquele que vencesse ganharia a luta e cessaria por ali mesmo. Não precisaria muita gente morrer. Um por um. Né? Ele estava... Uma pessoa má que está sentada ali. Não. Estava mais para o Gabriel para baixo, olha lá. Mas Davi chegou e escutou o filisteu fazendo esse desafio e também escutou na rádio fofoca dos soldados, escutou que o rei também tinha ofendido genro dele. Bom, Davi chegou, ouviu isso, e em 1 Samuel 17, 26, ele diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele:
O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui deixa claro que Davi não estava preocupado com a oferta de Saul. Davi estava preocupado em proteger e defender o Senhor, porque ele estava se sentindo afrontado. Quem é esse filisteu que está afrontado? Então eu aprendo com Davi que a predisposição nossa para escolher o Senhor é ter um coração que vai falar assim, quem é esse maluco? De 3 metros de altura, que estava afligindo uma nação inteira, que era velada pelo Senhor dos Exércitos. Era uma afronta direta. Pasme, Davi olhou para aquele monstro de 3 metros e falou para Saul, não, isso aí parece os lobos que eu caço quando as minhas ovelhas saem. Parece um leão quando vem pegar as minhas ovelhas. Isso aí eu resolvo fácil. Irmãos, cá entre nós, quem tem aqui tanta fé de olhar para um problema de 3 metros de altura e falar, não, Deus resolve? Atualmente, com toda sinceridade. Porque não temos colocado atitude de altura, com uma lança na mão, que facilmente nos destrui, porque ele está afrontando Deus. Não é a mim, é Deus. Então, o primeiro ponto que eu trago hoje, que está no texto, é entregue o seu caminho ao Senhor. Quando eu penso em entregar o meu caminho ao Senhor, eu me lembro daquilo que o pastor por muitas vezes falava, que é adorar ao Senhor sem reservas. Por muito tempo, eu achei que sem reservas era entregar todos os campos da nossa vida. Porque a gente tem aquele costume de esconder alguns campos. Não, Senhor, eu escolho o Senhor é Deus da minha vida, mas espera aí, o dízimo não, né? Eu tenho contas em casa, né, Senhor? O Senhor sabe. Eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comer a minha comida, eu preciso ir no Ray Burger, eu preciso sair, Deus. A gente vai escondendo algumas áreas. E aí a gente percebe que adorar sem reservas não é só adorar com todas as áreas da sua vida. Adorar é dizer que nós entregamos os nossos sonhos na mão do Senhor. Tem muita gente aqui, eu creio nisso, que tá achando que Deus criou, que está achando que vai ser o presidente da República. Tem muita gente aqui que está achando que vai ser o melhor dos melhores do mundo. E talvez Deus te chamou para estar aqui nessa igreja, para estar sentado no banco adorando a Ele, para estar fazendo o seu chamado na sua vida diária, no dia a dia, na segunda-feira. Conheço pregadores que chamam que isso é o cristianismo da segunda-feira, quando você sai da igreja e vai lá fora. É para lá que Deus chamou. Aqui é um preparatório, aqui é um alívio, aqui é para você saber que Deus é Deus, aqui é para você praticar sua fé, aqui é para você se fortalecer. Mas o teu chamado é na segunda-feira, lá fora, no dia a dia. E a gente acha que a gente precisa ser o melhor. A gente acha que a gente precisa ser um missionário na África para poder pregar para alguém. A gente acha que a gente precisa falar bonito como o Fábio. A gente acha que a gente precisa ser bonito. A gente acha que precisa tanta coisa. E não, irmãos. Não. A gente precisa ler a Bíblia para conhecer Deus. E a gente precisa amar a Ele ao ponto de falar dele para os outros. Eu sei que o meu próximo exemplo já é batido, mas a irmã Júlia, ela lê a Bíblia. Melhor só precisa de você ter força de vontade para pensar.
mas eu pensei, eu sonhei que eu ia ser grande. E agora? Como que eu vou suportar a minha pequenez? Então quer dizer que eu não fui chamado para ser para ser o melhor bodybuilder do mundo? Não sei. Eu sei que você foi chamado para pregar o ide e pregar. Eu sei que você foi chamado para fazer a obra de Deus. E aí eu pego um pedaço da pregação do Fábio daquele dia, onde ele fala que somos como GPS, que Deus manda para um lugar. E aí eu fiquei pensando nessa analogia e descobri que existem 3 tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que Deus manda ir para o lugar pelo GPS, e assim como eu, que não sabe de lugar nenhum, ele talvez o GPS errou, hein? Será que deu certo? Vamos confiar, vai dar certo. Tem outro tipo de pessoa que acha que sabe onde é que é o caminho. Deus aponta para um caminho e ele vai pegando outros caminhos até chegar lá, achando que vai dar certo. E de repente, muitas das vezes, ele se perde. E aí fica no recalculando, 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 recalculando e nunca chega no destino. E aí vai lá, acusa Deus, falando que Deus não estava nesse negócio. Quando, na verdade, estava. E tem a terceira pessoa que nem quer saber onde é o caminho, nem liga o GPS e só vive a vida no só vai. É um chamado é outro. E eu estou batendo cabeça, indo pelo caminho errado, reclamando, enchendo o saco, batendo cabeça. E eu estou marcando passo, parece que a minha vida não vai para frente. Porque, irmãos, entregar é obedecer. Que dificuldade que nós temos em obedecer. Que dificuldade que nós temos em ter uma autoridade onde nós precisamos apenas obedecer. Parece que obedecer é tão pouco, mas por que nos custa fazer isso? Porque obedecer carece de um segundo ponto, que é o confiar. Confie no Senhor. Muitas das vezes a gente se buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Com olhar de pena e falar assim, você quer ser o maior bodybuilder? Tá bom, vou trocar o seu chamado aqui. Não, irmãos. Quando você busca verdadeiramente ao Senhor, quando você busca Ele em primeiro lugar, o seu coração muda e você fala assim, Deus, o seu caminho é melhor mesmo. Por mais difícil que seja. Temos o costume de acreditar que Davi foi o melhor dos melhores. Temos o costume de acreditar que a vida de Davi foi ótima, porque, vamos parar para pensar, ele virou amigo do filho do rei, futuramente ele casa com a filha do rei, porque o rei tinha medo dele tomar o lugar dele, e ele vai lá e dá a filha dele para que ele pudesse ser genro do rei, mas ele é, mesmo assim, eleito, ele passa por todas as tribulações que a gente não lembra. Todas as vezes, se eu for perguntar aqui quantas vezes Saul tentou matar Davi, a gente vai saber que tentou, mas quantas? Ninguém grava. Que ele ficou rico, a gente grava que ele estava no trono, a gente grava que ele chegou lá, a gente grava o final do chamado de Davi. Mas não grava o caminho da obediência dele. E eu estou citando Davi porque foi ele que escreveu os Salmos. Existem vários inúmeros outros da mesma situação. José, que foi vendido na cisterna, todo mundo. Do que ele sofreu, do que ele passou. Ninguém se lembra, ninguém foca nisso. A gente tem o costume de ignorar o processo. A gente não está afim de saber do processo, a gente quer saber do final. E aí, quando a gente está no meio do processo, que a gente enxerga um final que não coincide com a nossa crença, que a gente queria que fosse, a gente fica triste. Aí culpa o pastor. Segue o GPS. É isso que o pastor fala, segue o GPS. Só segue o GPS. E segura o microfone direito. É isso aí, eu sei. Só segue o GPS. É isso que ele está falando. E a gente acusa ele, briga com ele.
fala que ele é ruim, que ele é o pastor ruim, que ele é o pastor autoritário. Ele está só tentando te ajudar a chegar no caminho que Deus quer que você siga. E muitas das vezes, ele mesmo já falou para a gente, já aconselhou, se você não quer o caminho do Senhor, desliga o GPS e vai viver no mundo. Mas se você é chamado, escolheu o Senhor e sabe que entregar é obedecer, então, gente, olha o GPS. Siga o GPS. Passe pelo processo que vai sair hoje, amanhã, como médica. Não. Pergunta para ela como é que está sendo 5 anos de faculdade. Pergunta para ela o que é não conseguir dormir, o que é não ter sono, o que é praticamente vomitar, né? Pergunta para ela o processo. Não é fácil. Mas todo mundo está focado o quê? Não, a Carol vai ser médica, vai ganhar muito dinheiro, vai andar de carro importado. Amém, se for. Aleluia. Mas e se ela for chamada para a África para passar fome, como missionária? E isso me leva a lembrar quando o pastor João comentava do chamado dele, que ele queria ser um grande pastor. Pergunta para ele se ele se arrependeu, ou se ele está triste e está seguindo o caminho do Senhor. Não. Só trocou os gostos, só trocou as alegrias. A felicidade ainda está lá, porque a felicidade maior é obedecer a Deus, estar no caminho dele, estar no centro da vontade do Senhor. Mas não, nós queremos fazer o nosso jeito. E o nosso jeito é acreditar que a gente vai chegar longe. O nosso jeito é acreditar que nós vamos ser grandes. Mas Jesus, quando estava com seus discípulos, que ele estava falando com o discípulo, vai na casa, se não for aceito, bem, se não for aceito, bata a chinela, aquela parte. Ele finaliza o seguinte: o fim será salvo. Porque queremos que loucura é essa? Por que você acha que o seu chamado é ser amado pelo mundo? Por que você acha que o seu chamado é ser adorado pelo mundo, é todo mundo gostar, bater nas suas costas, fazer churrasco todo final de semana na sua casa? Por que você está achando que é isso? Como é bom você estar perto daquele seu amigo de serviço que ele sai de perto e fala: chegou o crentão. Deus, como é bom. Adoro isso. Chegou um crentão aí, ó, isso é chato. Esse não gosta. E sai de perto de você. Como é bom chegar num lugar onde as pessoas estão falando, de repente para de falar porque o crentão chegou e eles estavam falando sobre festa, sobre bagunça, sobre outras coisas. Como é bom. Não é ruim, não. Aí a gente fica chateado. É porque a gente não está seguindo o GPS. E Deus está mandando seguir o GPS. Não é, o problema não é o serviço, é nós. É nós que temos que dobrar, é nós que temos que quebrantar o nosso coração, é nós que temos que ajoelhar. Pode ser o que você tem para mim, mas não está bom, não. Nada te impede.
que é o descansar no Senhor e esperar nele. Em Gênesis nós vimos, em Gênesis 12, que Sara riu quando o anjo do Senhor apareceu a Abraão debaixo da figueira, da árvore lá, e falou para Sara que Sara ia ter um filho. Ela pensou que estava muito velha e que não ia acontecer. E ela riu. Riu. E o anjo do Senhor, na ocasião, ele disse, Sara disse, por isso riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? A grande verdade é que o descansar no Senhor é acreditar primeiro que vai ser feito e que vai ser no tempo dele, na hora dele. E muitos de nós estão rindo para quando Deus fala assim, não, vai acontecer. E você está olhando no GPS e fala assim, mas Senhor, eu não estou vendo o destino aqui. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Quando eu estava treinando, eu costumava acordar 5 horas da manhã e ir treinar. E um desses dias, a Paula foi comigo. E eu compartilhei com ela uma história. Eu tinha o costume de abrir as redes sociais e ver os meus amigos de ensino médio para ver o que eles tinham virado. Aí eu virei para ela e falei assim, tá vendo? Um virou policial civil, casou com a outra policial civil, vive viajando pelo mundo. Olha que maravilha. O outro abriu um escritório de contabilidade, casou com uma médica, vive viajando pelo mundo. Aí a Paula virou para mim e falou assim, onde você quer chegar com isso? Eu falei, eu quero chegar que se a gente quiser, a gente pode ir para Brasília agora. Passar 2 anos lá estudando, e nós 2 sermos aprovados em um concurso bom, e viver o mundo viajando. Aí ela olhou para mim e falou assim, e que Deus não quer nada disso para a gente. Deus quer que eu seja esse cara, pecador e endividado, que está seguindo o caminho dele. Que ame ele. Ele não quer que eu viaje o mundo para saber que ele é Deus. Ele quer que eu saiba que ele é Deus aqui e agora, na minha realidade. Na realidade ruim. Ele quer que eu saiba que a promessa dele, de eu reinar com ele, na revelação de João, vai acontecer. O resto não interessa. Se você vai ser bom, se você vai ter uma casa boa, se você vai ter milhões e milhões para gastar, não interessa. O que interessa é que a nossa promessa, o nosso chamado, a nossa vocação é para reinar com ele quando tudo acabar. E é isso que a gente tem que focar. Parar de achar que é loucura, como os missionários que vão e fazem acontecer o chamado deles, porque eles estão na nossa frente há muito tempo, eles já entenderam o que Deus quer e estão seguindo, seja aonde for. Possa ser aqui ou não, né, Gabriel? Seja com uma menina bonita, missionária ou não, sei lá. Mas que Deus quer que aconteça é que a gente viva com Ele no final do tempo. Deus quer que aconteça que nós o amamos sobre todas as maneiras. É isso que Deus quer. E por que é tão difícil? Por que nos calamos quando alguém está falando de igreja no nosso serviço? Por que a gente se cala? Tem gente que chega e vai falar, e isso já aconteceu comigo, e vai falar mal de igreja. Ah, que igreja ciclana faz isso. Por muitas vezes eu já virei e já falei assim, você já leu a Bíblia para ver o que tem que ser feito? Não interessa se a igreja Beltrano Ciclano faz, eu quero saber se você pelo menos leu a Bíblia para entender o que tem que ser feito. Se você leu, a gente pode conversar. Eu aprendi isso com o pastor Edelso, só conversa com quem lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia é só conversa de boteco, não tem argumento nenhum. Vai ficar falando aquilo que ouviu e nem se ouviu certo. Mas aqueles que leem têm boas dúvidas, e é muito bom responder às dúvidas e falar de Jesus. Eu consigo falar por horas de Jesus com alguém. Falar que ele foi na cruz, por que ele foi na cruz. Mostrar para a pessoa que somos pecadores desde a época de Adão, entender por que a nossa geração adâmica é do jeito que é, entender por que nós somos corruptíveis do jeito que somos. Porque hoje nós estamos aqui sentados, espero eu que por amor a Jesus. Mas tem pessoas aqui que só estão aqui porque não tem coisa melhor para fazer. E vamos ser sinceros, isso acontece. Ou porque a esposa obrigou, ou porque o marido obrigou. Não está aqui porque ama Jesus. Então, quando a gente escolhe a Jesus, a gente faz nisso. A gente entrega, a gente confia e a gente descansa no Senhor. Porque a gente sabe que a nossa morada é celestial. A gente sabe que Jesus virá sobre as nuvens nos buscar. Em sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará.
seja o seu amigo que corre atrás de você porque você é crentão. E não se engane, eu já vi meu pai me chamando de pastor. Eu falei, misericredo na época. Mas se Deus chamou, que seja assim. Porque nós devemos amar a Ele. Devemos descansar nele. Então amanhã, quando você levantar, que você vê a sua situação, pense em Davi. Ela pode ter 3 metros de altura, uma lança do tamanho de tudo. Ela pode ter o tamanho que for. Mas Jesus resolve com uma pedrinha. Não queira você achar que você precisa das roupas, das vestes do rei Saul para enfrentar o gigante. Você só precisa de uma pedrinha e confiar que Deus vai fazer, porque a afronta é contra ele. Quando a afronta é contra Jesus, contra Deus, é muito fácil de resolver. Agora, não queira confundir quando a afronta é com você e você faz achar que é de Jesus. Não queira. Porque muitas das vezes você está no caminho errado, você está pegando o percurso errado, está achando que está no caminho certo e que a afronta é contra Deus, e não é. É você que ainda não mostrou como exemplo. É você que não foi crente para a pessoa, é você que não se promoveu, é você que não mostrou para ela quem é o seu Deus. Aí a guerra realmente é outra história, aí você tem que tomar o caminho certo. Deus, eterno Pai, Espírito do Senhor, eu te dou glórias, Pai, eu te bendigo. O Senhor é o meu Deus, Pai. Eu entrego a minha vida ao Senhor, Deus, e faço o teu caminho, os teus sonhos na minha vida. Deus, eu rasgo todas as minhas coisas que eu quis para o meu futuro. E abro os braços para o Senhor e abro o coração para as coisas que o Senhor quer, seja o que for, aonde for. Deus, eis-me aqui. Que eu esteja na tua seara, Deus, e que eu possa contemplar a tua face. E que eu possa estar contigo, Deus, te adorando, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo nos céus, Pai. Eu creio no teu milagre, eu creio no teu agir, eu creio que o Senhor é Deus na minha vida. E eu aceito o teu chamado para a minha vida, Deus, seja ele qual for. Em nome de Jesus, amém. Com oração silenciosa estamos em